atualmente não é muito comum você encontrar igrejas protestantes exigindo que suas mulheres utilizem algum tipo de cobertura, um véu, por exemplo. É muito comum você encontrar nas igrejas protestantes, nos pastores, teólogos protestantes, evangélicos, reformados, entendendo que a prática do véu descrita nas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 11, era uma prática daquela cultura, né? Paulo estaria se apropriando de um ponto de contato que aquela prática cultural tinha com o princípio bíblico. Então, ao aplicar, ao exigir, melhor dizendo, a prática do uso do véu por parte da mulher e do não uso do véu por parte do homem, Paulo estaria ratificando um princípio bíblico através de uma prática cultural. Ele estaria usando a cultura para ratificar um princípio bíblico. Mas geralmente é isso. E a maioria diz, olha, essa prática ficou perdida no primeiro século porque os referenciais do uso do véu hoje se perderam ao longo da história. Mais ou menos essa é a argumentação para não se exigir que a mulher use algum tipo de cobertura. Muito bem. Eu sempre tive dificuldade com essa argumentação por causa do versículo 10 do capítulo 11 ali. No versículo 10, Paulo vai dizer que uma das razões para a mulher ter que usar o véu é que ela deveria fazer isso por causa dos anjos. E aí, quando eu me encontrava com aquela frase, por causa dos anjos, eu ficava pensando, os anjos não estão presos em termos culturais, em algum momento, alguma situação cultural. Os anjos são seres celestiais, então isso não seria, na verdade, um indicativo de que o uso do véu deveria permanecer ao longo da história, uma vez que nós estamos mexendo não somente com uma prática cultural, mas com essa prática, de alguma maneira, afetava seres espirituais, no caso dos anjos. Alguns dizem não, porque os anjos estão presentes no culto. Então, minha pergunta é, se essa é a ideia e eles não estão presentes no culto hoje também, por que mudaria o comportamento, uma vez que os anjos não mudaram em termos culturais, geográficos, enfim? Então, por que os anjos estão ali? E se eles estão ali, por que então atrelar ou limitar a aplicação da prática da cobertura na mulher somente ao primeiro século? Essa é uma questão que me perturbava muito. Mas observando com um pouco mais de atenção ao versículo 11 do capítulo 10, versículo 10 do capítulo 11, e eu quero aqui ler o versículo e a gente vai então propor uma outra tradução, um outro entendimento, que é ratificado por grandes exegetas dessa passagem, tá? 1 Coríntios capítulo 11, verso 10 diz assim, ó, por essa razão, ou seja, pelo que foi dito anteriormente, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. A expressão ter na cabeça um sinal de autoridade, na verdade, a mulher aqui, ela é o sujeito do infinitivo ter autoridade. Então é a mulher que tem autoridade sobre sua própria cabeça. O que Paulo estaria dizendo é, a mulher tem autoridade sobre sua cabeça. No verso 11, ele vai fazer um contraponto dizendo que por ter essa autoridade sobre a sua própria cabeça, isso não indica que a mulher é independente do homem. Ele vai dizer isso no versículo 11. Então qual é a ideia de Paulo aqui? Ele orienta a mulher na oração e na profecia, ou seja, eu creio que Paulo está utilizando dois fenômenos de oralidade para falar de todos os fenômenos de oralidade na igreja. Ele vai dizer, quando a mulher for se expressar em termos orais, tanto para orar, profetizar, ela deve usar o véu. E aí, então, ele entrega à mulher essa autoridade. Você tem autoridade sobre a sua cabeça. Por que ele diz isso? Cynthia Westphal, no livro dela, Paulo e Gênero, que não está em português ainda, um livro que eu acho que traz muita colaboração para a gente. Esse texto, inclusive, ela traz muita luz para esse texto. Não concordo com a visão dela, né, da relação homem e mulher. Não concordo com muitos seus capítulos. Acho que ela força muito a situação. Contudo, acho que uma das colaborações maiores da Cynthia nesse livro é trazer para a gente informações sobre o uso do véu no primeiro século. Então ela lança muita luz. Uma coisa que ela vai mostrar para a gente aqui nesse capítulo, apelando para a gramática, e eu acredito que apelando corretamente para a gramática, ela vai dizer que o problema não era as mulheres querendo tirar o véu, mas os homens não querendo que as mulheres usassem véu. Porque no versículo à frente, quando ele fala da polêmica, né, com respeito a isso, não é bom ter polêmica, essa expressão, ela é masculina. Então a Cynthia vai dizer que quem está gerando algum tipo de problema no uso do véu não são as mulheres que não querem, mas os homens que não estão querendo. E ela vai citar algumas razões possíveis, né? Mas não é nada que o texto nos informe.
Voltando para o nosso texto, versículo 10, então a proposta da Cíntia, ratificada também por Gordon Fee, por exemplo, é de que, na verdade, a autoridade, a mulher é o sujeito da autoridade. Então ela vai tomar essa decisão. E o que os anjos têm a ver com isso? Bem, no capítulo 6, né, de 1 Coríntios, Paulo fala de anjos. Aliás, Paulo fala muito de anjos nessa carta. A língua dos anjos, vamos julgar os anjos, por causa dos anjos. Então ele fala muito, há uma genealogia bem complexa aqui em 1 Coríntios. Mas voltando aqui para o capítulo 6, a ideia de Paulo lá é a seguinte: os irmãos estavam apelando para descrentes para tomar decisões importantes, decisões que deveriam ser tomadas na igreja, na esfera da igreja. Nós sabemos pelo capítulo 5 que a igreja é um lugar de julgamento. A igreja é um lugar onde decisões devem ser tomadas e há julgamento, sim. Paulo vai dizer no final do capítulo 5, né, que nós não podemos julgar os de fora, mas vamos julgar os de dentro. Então, Paulo está questionando a igreja e ele vai perguntar, não há nenhum sábio na igreja para julgar? E aí ele entra com a figura dos anjos, dizendo, na sua argumentação, que a igreja deveria estar se acostumando em fazer julgamentos, porque um dia nós, cristãos, vamos julgar os anjos. Então, a ideia seria que, sabendo que a igreja, sabendo que o povo de Deus um dia vai tomar decisões importantes em termos de julgamento no futuro com respeito aos anjos, deveria ter ter um efeito na nossa vida aqui e agora. A igreja deveria começar a exercitar o julgamento aqui, pensando que um dia vai fazer um julgamento dos anjos no futuro. Então a ideia seria a mesma em 1 Coríntios 11, versículo 10. Paulo estaria dizendo que a mulher deveria fazer esse julgamento sobre usar ou não usar o véu aqui e agora, porque um dia ela vai julgar os anjos. Fazer um julgamento pequeno agora, visando um julgamento maior no futuro. Pensando assim, você entende então que o uso do véu ele vai ficar restrito a, digamos assim, a algumas circunstâncias. Porque qual é a ideia do uso do véu lá? A ideia do uso do véu é que foi dada à mulher uma glória para chamar a atenção do homem. E aí o uso do véu naquela cultura protegia a mulher, né, de algum tipo de assédio e também das distrações no culto. É interessante que o uso do véu era um recurso de proteção. Naquela cultura, o cabelo ele chamava muita atenção. A parte, digamos assim, que chamava mais atenção do homem naquela cultura era o cabelo. Em algumas culturas é o pescoço, em algumas culturas é o pé minúsculo. Em cada cultura, a mulher terá que ter uma atenção redobrada, porque Deus deu a ela, usando aqui a linguagem da Cynthia Westphal, uma glória dupla. Ou seja, ela é tanto a imagem de Deus, como também Deus deu a ela elementos estéticos no corpo dela que chamassem a atenção do homem. Naquela cultura, isso se expressava mais no cabelo. Pode ser que em alguma cultura nossa, que próxima também, o cabelo chama atenção e aí justifica-se o uso do véu. Em que sentido? Para não gerar algum tipo de distração. Então fica esse princípio aí, né, da distração do culto, mas também, voltando para a ideia dos anjos, nós não podemos dizer que essa prática do véu é uma prática que corta e perpassa todas as culturas, porque quando fala-se de anjo aí, está falando, na minha perspectiva, de um julgamento futuro. A mulher deveria tomar uma decisão agora, pensando no julgamento futuro que ela faria aos anjos. A mulher deve ou não deve usar o véu? Vai depender da cultura, vai depender do local onde ela vive, porque em algumas culturas, sim, hoje o uso do véu é um recurso de proteção para as mulheres e para o próprio culto também público, onde você tem ali, digamos assim, a mitigação de algum elemento de distração no culto público. Ok? É isso aí. Fica o desafio que você possa receber essa provocação e estudar um pouquinho mais na Palavra de Deus para se aprofundar um pouco mais. É isso aí. Valeu, galera. Abração.